Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 91 Tempo de Esposa. E se tornou famoso. Um dia após os eventos do jogo entre clã Orçamã e clã Rider. Uma mulher de pele clara com longos cabelos brancos, vestindo apenas uma camisola preta, estava dormindo em uma cama king size. A cama estava completamente bagunçada, como se várias pessoas estivessem dormindo nela. A mulher vira o corpo para o lado e toca a cama como se procurasse alguém. HMM. Violette lentamente abre os olhos, querida. Percebendo que Victor não estava na cama, ela rapidamente abriu os olhos e sentou-se na cama. A primeira coisa que ela ouviu quando se sentou na cama foi: a Condessa Scatache Scarlet surpreendeu a todos ontem quando apresentou seu novo discípulo. De repente, a voz mudou para de uma mulher. Que tipo de conexão esse homem tem com os 3, TSK? Ela ouve a voz irritada de Ruby, e logo a voz da mulher é completamente silenciada. Eles ainda estão falando sobre isso. Sazia falou com uma voz sonolenta. Eles vão falar sobre isso por um longo tempo. E só se passou um dia, disse Ruby. Um dia é muito tempo. Eles já deveriam ter esquecido. Mas Sazia sabia que ela estava pedindo o impossível. Afinal, os vampiros não esqueceriam tão facilmente. Nosso marido causou caos ontem. A existência de um vampiro que pode usar todos os 3 poderes abalou toda a comunidade de vampiros. Eu acho que ainda não é uma boa ideia que ele tenha demonstrado suas capacidades. Continuou Sazia. Não é como se ele fosse nos ouvir. Ruby revirou os olhos. Na verdade, ele é surpreendentemente orgulhoso. Sazia resmungou um pouco. Bem, ele é um vampiro, Ruby falou. Embora seu orgulho seja apenas em assuntos que envolvam brigas. Sazia parecia estar pensando em algo. É verdade. Ruby assentiu. Violette olha para as 2 mulheres. Ruby e Sazia estavam sentadas em um sofá espaçoso e, assim como Violette, usavam apenas uma camisola. Ruby estava vestindo uma camisola vermelha muito confortável e provocante, enquanto Sazia estava vestindo uma camisola branca que parecia bastante nobre e inocente. As 2 mulheres estavam assistindo TV, o canal de notícias do mundo dos vampiros. Apesar de ser chamado de canal de notícias, toda a comunidade de vampiros sabia que esses canais de notícias eram canais de fofocas. Como uma sociedade que existe há muito tempo, eles têm várias empresas que oferecem entretenimento para esses vampiros entediados, e os canais de fofoca são os mais populares. Todo mundo quer saber o que os famosos estão fazendo, certo? Embora alguns achem esse tipo de canal uma perda de tempo, no final das contas, eles assistirão a esses canais se estiverem interessados em uma figura famosa que está sendo discutida atualmente. Por causa disso, os canais de fofocas são bastante populares no mundo dos vampiros. Depois da luta que aconteceu ontem, os canais continuaram falando sobre Victor, o novo discípulo de Scatache, e sua possível ligação com os 3 grandes clãs de condes vampiros. A comunidade do mundo vampiro estava morrendo de vontade de saber quem era esse homem. Eles estavam procurando por qualquer informação sobre este homem, mas provou ser bastante difícil, apesar de seus esforços para obter qualquer informação sobre ele. Já que qualquer coisa relacionada a Scatache estava profundamente escondida, e ninguém ousava provocar a ira daquela louca. Afinal, eles não sabem se em algum momento aquela mulher vai bater na porta deles e causar destruição em massa. De repente, todos ouvem o som de um telefone tocando. TSK, Violette ouviu a voz irritada de Sazia. Eles ainda estão ligando? Ruby perguntou. Sim. Eu não quero responder e ouvir as besteiras da minha mãe. Sazia estava bastante irritada. Eu acho que ela ficou surpresa ao descobrir sobre seu relacionamento com Victor, especialmente porque ela não foi informada, certo? Não é como se ela se importasse também, ela só se importava com sua imagem. Provavelmente, ela é apenas curiosa como todos os vampiros, considerando que, naquele jogo, Victor estava usando os sobrenomes da nossa família. As 2 mulheres ficaram em silêncio por um longo tempo, seus olhos completamente abertos, pareciam ter descoberto algo. Suspirar. Ruby suspirou. Minha mãe fez isso de propósito, certo? Sim. Sazia sentiu. Eu me pergunto o que ela está pensando. Continuou Sazia. Ela provavelmente está apenas entediada, e ela está procurando algum entretenimento, e agitar toda a sociedade vampírica parecia algo que ela gostaria de fazer. HMM. Sazia começou a pensar profundamente. Onde está minha querida?
Violet finalmente perguntou. Ele disse que ia visitar seus novos amigos. Ruby falou, não se surpreendeu ao ouvir a voz de Violet. Já havia percebido que a mulher já havia acordado. Violet ficou em silêncio. Ela parecia estar pensando em algo. Você não vai se preparar? Perguntou Sasa. Violet não entendeu. Você esqueceu? Ruby olhou para Violet com uma cara de descrença. Violet coloca a mão no queixo e começa a pensar, mas no final, ela não conseguia se lembrar, ela só conseguia pensar no sangue de Victor que ela chupou na noite passada. Hoje é esse dia. Sasa iluminou Violet conscientemente. Você está bem? Achei que você ficaria mais animada. Sasa continuou, achando estranha a reação de Violet. Normalmente, ela deveria estar gritando animada. Ela comeu alguma coisa ruim? Estou animada. Mas eu também queria ficar na cama com meu querido e beber seu sangue. Talvez, fazer isso e aquilo. E ela se deitou na cama e agarrou o travesseiro, e começou a rir com um sorriso pervertido. Ela cheirou o travesseiro. Querida. Ruby e Sasa reviraram os olhos quando viram a atitude de Violet, mas... Na verdade, eu acho que isso é uma boa ideia, já que não tivemos muito tempo com nosso marido esses dias. Ruby falou depois de pensar um pouco. Em breve estaremos retornando ao mundo humano, nosso marido sente falta de sua família, e podemos passar muito tempo com ele. Sasa falou. É verdade. Já se passaram 6 meses desde que Victor chegou a este mundo. A mãe do nosso marido deve estar preocupada. Ruby assentiu. Eu tenho alguns negócios inacabados no mundo humano também. Os olhos de Sasa brilharam com um brilho perigoso. Não faça nada estúpido. De fato. Querida, ficaria triste se você fizesse algo assim. Violet de repente sentou-se na cama e olhou para Sasa. Eu sei. Vou pedir sua ajuda quando chegar a hora. Você vai me ajudar, certo? Sasa sorriu. Ruby e Violet ficaram um pouco chocadas quando ouviram as palavras de Sasa, mas logo ambas abriram um pequeno sorriso e falaram ao mesmo tempo. É claro. Mansão, Victoria Rider. Um homem vestindo um terno todo preto caminhava calmamente pelos corredores da mansão de Victoria. Estranhamente, apesar de passar por vários vampiros, esses vampiros não conseguiam sentir esse homem. A imagem desse homem parecia embaçada, e ninguém podia sentir sua presença. Tic-toc. Cheguei vadias. Victor de repente abre a porta. Ele veio a este lugar para visitar seu novo amigo. Quem era seu amigo? Cavaleiro de Tatsuya, é claro. Após a luta, Victor sentiu vontade de lutar com seus novos amigos. E por causa disso, ele foi visitar. Ao entrar na sala, a imagem de um homem loiro não apareceu em sua visão, e em vez disso, Victoria olhou para Victor com um olhar neutro. Ela estava no meio da troca de roupa. Pele pálida, corpo esbelto, seios becupe com pequenos mamilos rosados, uma bunda pequena empinada. A aparência de Victoria era o que você esperava de uma nobre. Victor olha Victoria de cima a baixo, então ele balança a cabeça, como esperado. Os genes são uma coisa injusta às vezes. Uma veia salta na cabeça de Victoria. Eu me pergunto o que você quer dizer com isso. Seus olhos mudaram para vermelho sangue. Eu estava comparando você com minha esposa Sasa. Victor foi brutalmente honesto como sempre. Os olhos de Victoria pareceram aguçar. Por Sasa. Você está falando da minha sobrinha, Sasa Fulger? Ela não deixaria essa informação passar despercebida, e também não era uma garotinha que gritaria quando um homem visse seu corpo nu. Como uma mulher de alto status, ela normalmente ordenaria que este homem fosse morto. Ou, ela mataria pessoalmente o homem que viu seu corpo nu sem permissão, mas isso é impossível de fazer com esse homem. Quem mais poderia ser? Victor respondeu, e logo perdeu o interesse em Victoria. Ele começou a andar pela sala enquanto olhava ao redor como se estivesse procurando por algo, e seus olhos pareciam estar brilhando um pouco vermelhos. Victoria assentiu, ela aprendeu algo novo. Então é por isso que ele tem o sobrenome de clã Fulger. Espere, e os outros clãs? Não me diga que ele é casado com membros dos outros clãs. Skatashi confirmou que ele é seu genro. Então com qual filha ele é casado? Ruby? Lacus? Siena? Talvez seja Pimenta. E quanto ao clã da neve? Sua cabeça estava girando muito rápido na tentativa de absorver as informações que acabara de aprender. Ela até esqueceu de vestir suas roupas.
Tatsuya. Tatsuya. Onde você está? Victor parecia uma criança que procurava seu amigo de infância. Victoria ficou sem palavras quando viu a reação de Victor. Ela estava realmente duvidando de sua aparência agora. Por que ele não reagiu a mim? Eu não sou fofo. Foi o que ela pensou. Como mulher, ela se orgulhava de sua aparência e de ver alguém tão insensível. Isso a incomodava um pouco. Ele é gay. Mas isso é impossível. Ele é casado. Victoria não conseguia aceitar o fato de que ela não atraía a atenção de um homem. Machucou um pouco o orgulho dela. O que ela não sabia era que Victor não tem interesse em mulheres que não têm a qualidade que ele mais gosta, e ele também era muito leal às suas esposas para tentar cuidar de outras mulheres. Os olhos de Victor de repente param na frente de uma parede. Encontrei você. O sorriso de Victor cresceu de forma não natural. Victor tocou suavemente a parede e, logo, os círculos mágicos em sua luva começaram a brilhar. Esses símbolos. Como uma mulher que sempre havia contratado bruxas por perto, ela conhecia um pouco de magia, e bastava uma olhada para entender o encantamento. Restrição. O rosto de Victoria escureceu um pouco quando percebeu que Victor estava se segurando na luta com Tatsuya Ainer. De repente, a imagem de Victor começou a se distorcer, e logo ele estava atravessando a parede. Mais uma vez, Victoria ficou surpresa. Monstro. Foi a única coisa que passou pela cabeça dela, já que ela sabe o quão difícil é fazer o que Victor acabou de fazer, e ele fez tão naturalmente como se fosse fácil demais. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 92. Tatsuya ganhou um amigo. Sala pessoal de Tatsuya. Um homem de longos cabelos loiros estava deitado em uma cama, e ao lado desse homem havia uma mulher, especificamente falando, uma bruxa. A mulher tinha cabelos castanhos curtos que iam até o ombro e olhos verdes. Ela estava vestindo uma roupa branca com detalhes em violeta e um chapéu de bruxa na cabeça. O homem e a mulher estavam olhando para um homem alto que estava parado na frente deles com um sorriso grande e perigoso no rosto. Então, vamos lutar. Estou em recuperação, Tatsuya falou com uma voz fria. Ah! Victor riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Quem você quer enganar? Você é um vampiro. Você já está recuperado. Vamos lutar. Vendo os olhos loucos de Victor. Tatsuya gemeu de frustração. Ele estava se perguntando o que ele fez com sua vida para chamar a atenção desse louco para ele. Vamos. Posso pelo menos comer? Acabei de acordar e estou com fome. Victor coloca a mão no queixo como se estivesse pensando em algo muito importante. Aikate riu, gentilmente enquanto cobria a boca. O que? Tatsuya olhou para a mulher. Nada. É engraçado ver alguém geralmente frio ter tantos problemas com alguém. Tatsuya não sabia como reagir às palavras de Aikate. No final, ele apenas suspirou. Ok, você pode comer, mas depois disso, vamos lutar. Victor pensou muito sobre sua decisão, e depois de uma extensa consideração, ele deixou Tatsuya comer. Afinal, ele não poderia lutar direito com fome, e se ele não pudesse lutar direito, Victor não se divertiria. Obrigado. Tatsuya se sentiu estranho ao ouvir Victor lhe dar permissão. Em uma sala ridiculamente grande, Victor, Tatsuya, Victoria e Aikate estavam presentes. Victor estava sentado em um trono de gelo com um pequeno sorriso no rosto. Tatsuya estava sentado em uma cadeira a alguma distância, bebendo um líquido vermelho de uma taça de vinho. Ele estava se sentindo desconfortável com o olhar de Victor. Ele não podia comer em paz. Aikate estava ao lado de Victor olhando os símbolos em sua luva. Ela tinha um olhar curioso no rosto. Victor não se importou com a bruxa já que, de acordo com Skatashi, seu feitiço de luva é uma coisa bem simples de fazer, então ele não estava preocupado. Sinto muito, Lady Victoria. Vários vampiros estavam ajoelhados em direção a Victoria, que estava sentada em um sofá. Victoria tinha um olhar irritado em seu rosto. Ela pagou caro para manter sua casa segura, e um vampiro aleatório conseguiu invadir sua casa e entrar em seu quarto sem que ninguém soubesse. Bando de inúteis. Vou baixar o salário deles. Ela estava mais irritada com Victor. Ele apenas entrou casualmente na casa dela como se fosse o dono do lugar, a viu do jeito que ela veio ao mundo e depois a ignorou completamente. Homem odioso. Tanto faz. Só não repita isso. Victoria continuaria a dar sermões a seus subordinados, mas de repente ela ouviu a voz de Victor. Seus subordinados são inúteis.
Os subordinados ficaram surpresos com a voz repentina de Victor. O que você está dizendo, garoto? Nós não somos inúteis. Ah, Victor sorriu perigosamente. Seus olhos brilhavam vermelho sangue. E então ele levantou a mão em um gesto silencioso. SHHH? Os corpos dos subordinados de Victoria tremeram e, de repente, eles não conseguiam falar. Isso é. Victoria imediatamente entendeu o que Victor tinha feito, mas isso deveria ser impossível. Quem é esse homem? Ela estava ficando cansada mentalmente. Continuando. Victor olhou para Victoria. Seus subordinados são inúteis. Eu poderia facilmente passar por suas defesas, e nem precisei trabalhar muito. Isso é porque você é normal. Um vampiro normal. Hecate tentou defender os servos de Victoria, mas ela parou de falar porque ficou surpresa com a atitude de Victor. Olá! Victor ignorou Hecate e acenou para o teto. Os vampiros no teto começaram a suar frio quando viram o olhar de Victor. Os olhos de Tatsuya ficaram frios e ele rapidamente se levantou da cadeira. Você tem muitos admiradores. Victor riu de brincadeira. Bem, você é linda, então eu acho que isso é normal. Ah! Hecate. Victoria ignorou o Victor e rapidamente deu o comando à bruxa. Sim, Hecate levanta as mãos e logo vários círculos mágicos começam a aparecer ao redor da mansão. Oh! Os olhos de Victor brilharam com curiosidade. As sombras que estavam na mansão rapidamente começaram a fugir quando perceberam que haviam sido comprometidas por Victor. Mas alguns não tiveram tanta sorte, pois as paredes da mansão de Victoria começaram a se mover como se estivessem vivas. TSK, alguns fugiram. Hecate fez o possível para capturar todos, mas ela não era uma bruxa lutadora. Sentindo a velocidade dos inimigos, Tatsuya entendeu que não poderia pegá-lo sozinho, então olhou para Victor. Ei, meu amigo. Tatsuya se sentiu estranho ao dizer a palavra amigo. Victor olhou para Tatsuya com um olhar curioso. Ajude-me a lidar com esses insetos. Tatsuya sentiu que se arrependeria de suas seguintes palavras. E eu vou lutar com você o tempo que for necessário. O sorriso de Victor cresceu desproporcionalmente, sua imagem começou a ficar distorcida, uma pressão assustadora começou a deixar seu corpo. Não se esqueça do que você disse, meu amigo. Tatsuya já estava se arrependendo do que disse e sentiu que disse algumas palavras malditas, mas está tudo bem. Tatsuya estava bastante irritado consigo mesmo. Ele não conseguia ver que a sua mãe estava sendo observada. Ele não ganhou um jogo importante para sua mãe, e para piorar ainda mais seu humor, ele perdeu completamente contra Victor. Essa fraqueza o irritava. Ele nunca se sentiu tão zangado consigo mesmo. Vamos lá. O corpo de Tatsuya foi coberto por um raio. Apenas fique quieto, meu amigo. E aproveite o show. Os círculos mágicos nas luvas de Victor começaram a brilhar vermelho sangue, e enquanto ele se sentava em seu trono de gelo, ele estalou os dedos. Casulo. Ele murmurou baixinho. O suor frio começou a deixar seu corpo e se espalhou por toda a mansão. E com velocidade sobrenatural, uma casulo de gelo começou a ser criado ao redor de toda a mansão de Victoria. Isso é apenas besteira. Victoria não pôde deixar de comentar quando olhou pela janela e viu apenas gelo puro. O terreno de sua mansão cobria mais de 500 metros. É uma distância considerável. E ele cobriu tudo. Você aprendeu? Tatsuya se lembra dessa técnica. Foi a técnica que Oner usou. É uma técnica bem simples, Victor falou honestamente. A técnica era simples. E o único pré-requisito que você precisava para usar essa técnica era ter um controle extremamente preciso de seu poder. Cavalheiro Vitória. Victoria olhou para Victor, e vendo o sorriso sedento de sangue em seu rosto, ela sentiu um arrepio na espinha, ela sentiu um pouco de medo. Seu único pensamento atual era, o que esse monstro se tornaria no futuro. Mas como uma trader experiente, ela fez o possível para não mostrar essas emoções em seu rosto. O que? Vivo ou morto? Victor fez uma pergunta simples. E Victoria imediatamente entendeu do que ele estava falando. Viver. O que Victor toca levemente o trono de gelo com o dedo. Victoria esperava que algo acontecesse, mas não sentiu nada. De repente, ela começou a ouvir o barulho da chuva. Ela caminha em direção à janela e se depara com uma visão que a choca muito. Todos os arredores de sua mansão se transformaram em um deserto de gelo puro, e ela imediatamente entendeu o que estava causando isso, a chuva. Pingos de chuva quando tocavam em algo,
Esse algo era imediatamente congelado e se transformava em estruturas de gelo. Victory olhou para Victor com um olhar incrédulo. Você fez isso, HMM? Sim, você os queria vivos, certo? A maneira mais rápida de fazer isso é congelar tudo, e como eles são vampiros, eles não vão morrer de frio? Ela se sentiu estúpida por fazer essa pergunta, já que era óbvio que ele foi quem fez isso. Se não fosse ele, quem seria? Mas a visão na frente dela só fez seu cérebro parar de funcionar por alguns segundos. Honestamente, esse controle extremamente preciso de seu poder era assustador, e para piorar ainda mais o medo dela, ele nem parecia cansado. Tatsuya estava se sentindo estranho agora. Ele nem precisava fazer nada. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue enquanto ele olhava para uma parede. Então ele disse, feito. Feito. Hecate não entendeu. Sim. Todos eles se transformaram em esculturas de gelo. Victor deu um sorriso inocente que causou arrepios na espinha de Hecate. Ah! Ela só pode dizer isso. Victor olhou para os subordinados de Victory e ordenou em tom frio, vá fazer seu trabalho. Os subordinados acenaram rapidamente como se fossem parte do exército. Sim, senhor. Victoria nunca tinha visto seus subordinados tão assustados em sua vida. Suspirar. Ela estava se sentindo cansada, então ela se sentou no sofá novamente e olhou para Victor, que tinha outro pequeno sorriso no rosto. Ele é o marido da minha sobrinha, hein? Então, de repente, ela percebeu algo. Ela acabou de perceber que eles estão relacionados. Talvez isso seja uma coisa boa. Afinal, ter um parente forte é sempre bem-vindo, e ele não parece ter preconceito contra ela como o resto de sua família. Embora isso possa mudar no futuro se ele descobrir seu segredo. Mas ela sentiu que Victor não se importaria. Ele não parecia um homem que se importava com pequenas coisas. Suspirar. Ela suspirou novamente. Ela só queria deitar na cama e não pensar em nada agora. Ela tinha tantas coisas para fazer. Especialmente agora que ela descobriu que sua mansão estava comprometida. Mas por alguma razão, ela não queria fazer nada hoje. Mãe, você está bem? Tatsuya perguntou preocupado. Sim, estou um pouco cansado. Eu consigo te entender. Os dois olharam para Victor, que estava sentado no trono de gelo. Percebendo o olhar dos dois, Victor olhou para eles. O quê? Nada. Os dois falaram. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 93. Tatsuya ganhou um amigo. Algumas horas depois, na mansão do Jardim da Vitória. Após os eventos anteriores, Victoria foi para algum lugar com Hecate e seus novos prisioneiros. Aparentemente, eles iriam resolver um pequeno problema que Victor não se deu ao trabalho de ouvir. Victor não tinha interesse nesses homens ou no assunto de Victoria. Ele só ajudou a mulher porque Tatsuya disse que iria lutar com ele. Kaguya, que praticamente ficava 24 horas, 7 dias por semana na sombra de Victor, observava seu mestre e o homem chamado Tatsuya lutando. Normalmente, ela e Yuki deveriam estar acompanhando Victor onde quer que ele fosse, mas Yuki perdeu esse tempo porque dormiu demais, e Kaguya não se incomodou em acordar a empregada preguiçosa. Como empregada profissional, é dever da empregada acordar antes do mestre. Se Yuki não puder cumprir esse requisito mínimo, ela não está qualificada para ser uma empregada pessoal. Errado, errado. Você está usando o poder errado. Victor parecia bastante frustrado quando se aproximou de Tatsuya e apontou o dedo para ele. Sua maneira de usar o poder é muito direta. Você parece um cavalo que só sabe correr para frente. Use-o com mais flexibilidade. Uma vez estourou na cabeça de Tatsuya. Eu não sou um cavalo. Então lute corretamente. Lutar. Os dois se afastaram novamente e se posicionaram um pouco afastados um do outro. Os dois se olham e, em um piscar de olhos, eles se foram. Bem. Os sons de lâminas colidindo foram ouvidos. Embora o único que usa uma lâmina seja Tatsuya. Victor está usando a mão como uma lâmina de gelo. Uma intensa troca ocorre, e nenhum dos dois parece estar recuando. O ritmo que meu mestre melhora é absurdo. Kaguya não pôde deixar de se surpreender. Com apenas um olhar, Victor já tinha o poder de um vampiro de 500 anos. Isso é comprovado pela exibição anterior de controle. Mas o mais assustador é, ele melhora mais rápido quando está se divertindo. Victor parece não perceber esse fato. Este homem também. Tatsuya era semelhante a Victor. Embora seu ritmo seja mais lento em comparação com o meu mestre, ele também não fica para trás.
Com apenas algumas mudanças simples, Tatsuya também estava melhorando muito. Acho que a realidade o atingiu com força. Pensou Kaguya. A realidade de que ele não era forte, e a realidade dos inimigos observando sua mãe e ele não pode perceber. Esses inimigos, o deixou furioso. E ele está usando essa fúria para melhorar. Boron. 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 Pequenas explosões acontecem quando os dois colidem. Ambos estavam usando artes marciais puras. Tatsuya usou sua katana. E Victor usou os punhos e, em algumas ocasiões, usou a espada larga. Em algum momento, enquanto eles estavam lutando, eles começaram a lutar no ar usando apenas relâmpagos. Ah! É isso! É isso! Victor parecia estar se divertindo. Vendo o sorriso no rosto de Victor, Tatsuya não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso em seu rosto. Ele estava ficando animado também. Que merda! Kaguya percebeu que a personalidade de Victor era transmissível como um vírus. Os dois colidem pela última vez e caem no chão a uma distância um do outro. Victor aponta o dedo para Tatsuya. Rumble, rumble. Os relâmpagos ao redor de Victor pareciam ter engrossado. E com um enorme sorriso no rosto, ele disse, não morra, meu amigo. Ou eu descerei todos os 7 infernos e o trarei de volta a este mundo. Tatsuya sentiu um arrepio na espinha quando viu o olhar de Victor e rapidamente percebeu que algo grande estava por vir. Ele assumiu uma postura de Aijutsu, enquanto seus olhos pareciam brilhar dourados por alguns segundos. Rumble, rumble. E assim como Victor, os relâmpagos ao seu redor pareciam ter ficado mais fortes também. Craque, craque. A terra ao redor deles parecia estar sendo destruída por sua concentração de poder. Eles estão exagerando. Kaguya não pôde deixar de murmurar. De repente, uma explosão de pura energia deixou o dedo de Victor e voou em direção a Tatsuya. Vendo a tremenda energia vindo em direção a ele, Tatsuya não teve medo. Eu vou cortar isso. Era como se ele estivesse fazendo uma promessa para si mesmo. Seu relâmpago parecia estar focado em sua katana, e toda a katana parecia estar banhada em puro relâmpago. Quando o ataque de Victor estava a centímetros de colidir com o corpo de Tatsuya, ele fez um movimento. Corte. Com um movimento Aijutsu, Tatsuya corta o poder de Victor pela metade. Boron. Perdendo sua força inicial, o poder não conseguiu manter sua forma e explodiu, mas o raio da explosão foi tão grande que fez uma pequena cratera no jardim de Victoria. Ah! Victor estava rindo pra caramba enquanto observava a explosão com olhos satisfeitos. Mestre. Por favor, não pegue o bi de explodir coisas. Kaguya não pôde deixar de dizer em voz baixa quando viu a expressão que Victor estava fazendo. Hecate e Vitória, que havia voltado de seus negócios, apareceram de repente no jardim. O que foi aquele barulho? Tatsuya. Ela rapidamente correu ao lado de seu filho, que estava deitado no chão. Você está bem? Sim. Ei, ei. Vamos continuar. Oh! Victor aparece ao lado de Tatsuya. TSK, você já está cansado. Victor estava prestes a reclamar, mas quando viu um sorriso satisfeito no rosto de Tatsuya, ele disse, ah! Eu conheço esse sorriso. Ele exibiu um pequeno sorriso como se entendesse alguma coisa. O que você está falando? Tatsuya finge ser inocente. Ah! Se você não quer falar, tudo bem. É mais divertido desse jeito. Mestre. Você exagerou de novo. Kaguya apareceu de repente ao lado de Victor enquanto olhava para ele com um olhar estoico. Ela parecia estar o acusando silenciosamente de um crime. Victor não entendeu. Olhe em volta, Kaguya falou. Victor olhou em volta. Ah! O antigo jardim que parecia um deserto de gelo agora estava completamente destruído e tinha várias crateras espalhadas pelo jardim. Bem, eu acho que está tudo bem. Afinal, Victoria tem essa bruxa. Victor apontou para Hecate. Eu não sou uma especialista em paisagismo, Hecate falou secamente. E consertar isso vai me custar muito dinheiro. Victoria continuou. Você pode se levantar? Ela perguntou a Tatsuya. Logo, me dê alguns segundos. Tatsuya estava muito desgastado. TSK, você tem que trabalhar em sua resistência. Como você vai satisfazer uma mulher assim? Tatsuya, Victoria e Hecate olharam para Victor com um olhar inexpressivo. Mestre. Isso é inapropriado. Mas não é verdade? Victor lembra que Skatashi sempre falava disso em seus treinos, algo como resistência sendo muito importante. Bem.
As mulheres vampiras estão com sede. Kaguya não falou muito. Lady Victoria deveria ter mais experiência com isso. Ela continuou. Hecate, Kaguya e Victor olharam para Victoria. Agal. Victoria ficou surpresa que o foco da conversa mudou para ela em algum momento. Bem. Victoria lembrou que ela quase secou seu marido várias vezes quando ele estava vivo. E, mesmo sendo um vampiro, ele quase morreu. Ver. Victor sorriu. Ele não precisava da confirmação de Victoria, já que o próprio silêncio dela era uma confirmação. Victoria estava se perguntando se ela era tão fácil de ser influenciada. Claro, ela não é. Normalmente, ela define o ritmo da conversa. É tudo culpa deste homem. Ela começou a surtar novamente por dentro. Podemos mudar de assunto. Tatsuya não queria ouvir sobre essas coisas, especialmente quando sua mãe estava por perto. Sentindo que seu corpo estava melhor, ele se levantou. Oh! Os olhos de Victor brilharam por um momento, mas quando ele olhou mais de perto, percebeu que Tatsuya ainda estava cansado. Percebendo que não poderia se divertir novamente, ele disse, TSK. Não tem jeito. Vou visitar meu outro amigo. Envie minhas condolências a ele, Tatsuya falou com um sorriso feliz. Ele estava feliz por alguém sofrer o mesmo que ele, embora estivesse grato a Victor, pois, se não fosse por Victor, ele não teria dado um passo para melhorar, mas isso é algo que ele nunca dirá em voz alta. Tanto para o orgulho e tanto para não provocar esse maluco. Imagine o que ele fará se souber que melhorei. Não terei paz nesta vida. Tudo bem, eu vou. Vamos, Kaguya. Sim, mestre. Kaguya entrou na sombra de Victor. Oh. Victor se lembrou de algo enquanto se virava rapidamente e olhava para Victoria. Vá visitar sua sobrinha, mulher ingrata. Mesmo que você tenha deixado seu clã por um motivo, não me importo. Sasa não tem nada a ver com isso. Eu irei. Victoria, por algum motivo, não se importou mais com o jeito rude de Victor falar com ela. Ela nem ficou mais brava também. Bom. Victor exibiu um sorriso gentil, muito diferente do sorriso que sempre teve. Era um sorriso que ele só mostrava às suas esposas. Aquele sorriso de alguma forma parecia caloroso nos corações de Kate e Victoria. Rumble, rumble. O corpo de Victor foi coberto por um raio. Victor exibiu seu sorriso característico e disse, vejo você em um futuro próximo. Ceia. Boom. Como um foguete subindo no céu, Victor voou para o céu a uma velocidade que seria a inveja de qualquer usuário do poder relâmpago do clã Fulger. Boom. Quando ele alcançou uma altura considerável, todos puderam ouvir um estrondo sônico, e logo tudo que eles podiam ver era uma trilha dourada voando pelo céu. Os três ficaram sem palavras quando viram o relâmpago sendo usado dessa forma, principalmente Victoria. Nem mesmo sua irmã poderia fazer o que ele fez sem consequências. E parece que ele poderia fazer isso a qualquer momento. Ele com certeza é intenso. Mas, de alguma forma, eu entendo porque sua sobrinha gostava dele. Hecate comentou, seu rosto um pouco vermelho. Sim. Inconscientemente, Victoria concordou. Mãe. Tatsuya olhou para sua mãe como um falcão. Quero dizer. Ele é jovem, bonito, forte e tem uma personalidade que é atraente para vampiras. Então faz sentido que minha sobrinha goste dele. Tatsuya não sabia como era ouvir sua mãe elogiando seu inimigo tão abertamente. Errando a aparência do filho, ela disse, não se preocupe, filho. Mesmo que você tenha quase 100 anos, você ainda é um bebê. Um dia você também terá uma esposa. De alguma forma, Tatsuya recebeu danos críticos quando ouviu as palavras de sua mãe. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que